Olá, internauta da Jovem Pan Online. Hoje eu vou falar sobre envelhecimento. Algumas modificações físicas relacionadas à idade são bastante evidentes, como por exemplo, cabelo branco, rugas, acúmulo de gordura em algumas partes do corpo. Porém, mesmo sem você perceber, algumas modificações começam a acontecer. Como por exemplo, existe uma perda de tecido ósseo, enrijecimento das paredes das artérias e das veias, enrijecimento das articulações, e a redução da força muscular. Cada uma dessas modificações tem suas consequências. Os idosos, por exemplo, têm uma predisposição a fraturar os seus ossos, a ficar mais cansados, a se movimentar menos, os movimentos mais limitados e ter maior risco de problemas crônicos. Depois de toda essa modificação, que é inevitável, o idoso começa a enfrentar dificuldade de se movimentar e, com isso, começa a evitar o próprio movimento. É a partir desse momento que o envelhecimento começa a acelerar bastante. E um outro fator importante que leva o idoso a evitar os movimentos e, consequentemente, a acelerar o processo de envelhecimento é que durante toda a vida a maioria das pessoas se movimentam usando como principal componente a força muscular. E quando isso é perdido, que normalmente acontece na terceira idade, a gente não consegue mais realizar as mesmas tarefas que antes nós realizávamos com facilidade. Uma maneira de estimular o movimento do idoso é tornar o movimento mais fácil e possível de ser realizado, mesmo sem a força muscular, com o mínimo de força muscular possível. Eu vou mostrar para vocês um exemplo disso. E eu gostaria que vocês fizessem comigo para vocês sentirem a diferença. Então, primeiro, você vai tentar levantar da cadeira partindo dessa posição, com o bumbum lá para trás. Então você vai tentar levantar da cadeira dessa posição. Depois, você tenta levantar da cadeira com o bumbum para frente, longe do encosto. E tenta perceber a diferença de força muscular que você precisa fazer. Você vai perceber que na segunda maneira é mais fácil. Agora, um outro detalhe importante. Comece a levantar com os seus pés à frente dos seus joelhos. E faça isso bem devagar para você poder sentir o quanto de força você usa. E depois, para você poder comparar, leve os seus pés atrás, levemente atrás dos seus joelhos. E faça o mesmo movimento. E você vai perceber a diferença. A segunda opção também vai ficar mais fácil. Isso pode ser simples para a gente que usa a força muscular e a gente pode levantar de qualquer jeito. Mas para o idoso, isso é um fator determinante. Se ele vai conseguir levantar da cadeira ou não. E esse posicionamento ideal para realizar a maioria das atividades do dia a dia, podem ser feitos para subir escada, levantar de uma cadeira e qualquer outra atividade. Além da atividade física, que todo mundo sabe que é algo importantíssimo para desacelerar o envelhecimento, esses detalhes de consciência do movimento também são importantes. Por isso, consulte um fisioterapeuta para organizar a melhor forma de retardar o processo de envelhecimento. Até mais. Jovem Pan Online. Online.